Futebol é paixão, né? É aquele momento imprevisível, a pura emoção. Só que por trás dos gritos da torcida tem uma revolução rolando. Uma bem silenciosa. E ela não é impulsionada por chuteiras, não, mas por ciência e por dados. Pensa bem, do VAR, que tenta acabar com os erros de arbitragem, até a busca pelo próximo craque usando Big Data, a tecnologia está reescrevendo as regras do jogo. A grande questão é, será que é para melhor? Beleza, então vamos fundo nisso. A pergunta de $1 milhão, aliás, de centenas de milhões de euros, sempre foi a mesma, né? Como é que se descobre aquele talento que vai mudar a história de um filme? A imagem que vem na cabeça é aquela clássica, do olheiro ali na arquibancada, com um caderninho, de olho em tudo. Só que essa imagem está mudando, e mudando muito. Aquele jeito antigo, sabe, baseado na pura intuição, no caderninho, isso está dando lugar para uma abordagem completamente nova. Hoje, o que a gente vê são equipes de cientistas de dados usando algoritmos complexos para analisar um volume de informação, um volume global que um ser humano sozinho jamais conseguiria processar. No fim das contas, a intuição contra a precisão dos dados. Nesta nossa análise, a gente vai explorar direitinho como essa transformação está acontecendo. Vamos passar pelo mundo da pura intuição, chegar nos algoritmos que hoje ditam contratações milionárias, ver quem já está usando isso para vencer e, claro, o que o futuro nos reserva. Antigamente, ser olheiro era quase uma arte. Exigia um olho clínico e, nossa, muito estrada. Mas era um método cheio de falhas. Sabe, assim como um gol mal anulado dependia só do olho do árbitro, a contratação de um jogador dependia da percepção de uma única pessoa. Era um método muito sujeito a vieses e a um risco financeiro gigantesco. E aí, de repente, a inteligência artificial entra em campo. E o ponto crucial aqui é o seguinte: ela não veio para substituir os olheiros, mas sim para dar a eles superpoderes. A IA virou aquela ferramenta que automatiza o trabalho pesado, a análise de dados, liberando os humanos para focar naquilo que eles fazem de melhor. E os benefícios disso são transformadores. A eficiência é absurda, o alcance se torna global de verdade, permitindo encontrar talentos na segunda divisão da Suécia ou em ligas emergentes na África. Os investimentos ficam mais seguros, com modelos que ajudam a prever o desempenho, e o mais fascinante, a capacidade de descobrir aquelas joias escondidas, sabe? Jogadores subvalorizados que ninguém mais viu. Para ter uma ideia da escala dessa mudança, que é impressionante, pensa só, analisar 1.000 jogadores para achar 10 caras promissores. Isso era um trabalho que levava semanas para uma equipe inteira. Hoje, a IA faz isso em uma única tarde. É uma virada de chave completa na velocidade e no volume de como se encontra talento. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Quais são as tecnologias por trás dessa revolução toda? Vamos dar uma olhada no motor que está impulsionando essa mudança. A primeira peça-chave é a tal da visão computacional. Basicamente, é uma inteligência artificial que assiste a centenas de jogos ao mesmo tempo. Ela captura dados que o olho humano simplesmente não consegue acompanhar, como a movimentação de um jogador sem a bola, o posicionamento tático dele e a pressão que ele sofre na hora de dar um passe. Depois, a gente tem métricas avançadas, como o XG, os gols esperados. Em vez de só contar quantos gols um atacante fez, o XG mede a qualidade das chances que ele cria. Isso ajuda a identificar um jogador que está sempre em posições perigosas, mas que talvez tenha tido um pouco de azar. E para os clubes, isso vale ouro. Mas como é que a IA pensa? Bom, este modelo de árvore de decisão dá uma boa pista. A IA pega uma pergunta super complexa, tipo, qual o valor de mercado desse jogador? E quebra em uma série de perguntas de sim ou não. Por exemplo, o clube dele tem uma pontuação alta? Sim. Ele marcou mais de 1,5 gols por jogo? Sim. A porcentagem de passes completos é maior que 85%? Não. E seguindo esses caminhos, a IA chega a uma conclusão lógica. Tudo baseado nos dados. E olha, os resultados podem ser bem surpreendentes. Esse gráfico mostra o que o modelo acha mais importante. Lá no topo está o grade velho, ou seja, o sucesso do time atual do jogador. Logo embaixo, target, que é a frequência com que ele é alvo dos passes. Isso sugere que a capacidade de um jogador se encaixar num sistema vencedor e ser um ponto focal no ataque pode ser mais valiosa do que estatísticas individuais, como dribles. A IA revela padrões que a sabedoria popular do futebol às vezes deixa passar. Isso tudo não é só teoria, não. Alguns clubes já estão usando essa abordagem para superar rivais com orçamentos muito maiores, provando que os dados podem sim ganhar campeonatos. Olha só os exemplos. O Brighton, que usou modelos estatísticos para montar um time super competitivo na liga mais rica do mundo.
o Brentford, que aplicou o famoso modelo Moneyball para sair das divisões inferiores e chegar na elite, e o Ajax, que uniu sua base lendária com análise de dados para identificar talentos como o Antony e o Lisandro Martinez, gerando lucros absurdos. Mas, peraí, se a IA é tão poderosa assim, isso significa o fim dos olheiros humanos? Longe disso. A tecnologia tem limites bem claros, e é aí que o papel do olheiro evolui, se tornando talvez até mais importante do que nunca. A IA é perfeita para medir o que é quantitativo, gols, velocidade, passes, desarmes, mas ela não consegue medir a garra de um jogador, a liderança dele no vestiário, se ele vai se encaixar na cultura do clube ou aquela malandragem, sabe, de quem aprendeu a jogar na rua. Isso, meu amigo, só um ser humano consegue ver. Portanto, o futuro do futebol não é uma escolha entre o homem e a máquina. A grande sacada, a fórmula para vencer no esporte moderno, é a combinação estratégica e inteligente dos dois. Então, o ponto crucial é este. A revolução não está em substituir a intuição humana, mas sim em ampliar essa intuição com o poder dos dados. O sucesso vai vir para aqueles que entenderem que a combinação da sabedoria humana com a precisão da máquina é simplesmente imbatível. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Com essa análise fria dos dados, com essa busca pela eficiência máxima em tudo, tanto na contratação quanto na tática, será que existe o risco do futebol, o jogo bonito, perder um pouco da sua alma, da sua paixão imprevisível? Essa é uma questão que fica para o debate. Qual é a opinião de quem está assistindo? A tecnologia está tornando o futebol mais justo e inteligente ou está tirando um pouco da magia? Deixe um comentário aqui embaixo com o que acha. Conta também qual tema gostaria de ver na nossa próxima análise e, claro, não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.